Bom dia a todos. É um prazer ver tantos clientes e amigos aqui conosco, ainda que virtualmente. Esperamos que todos estejam bem, com saúde e seguros. Eu sou o Fernando Sete, eu sou sócio coordenador da área de planejamento sucessório e patrimonial do Azevedo Sete Advogados. Tenho o prazer de mediar esse nosso bate-papo de hoje, com as contribuições de nossas áreas societária e tributária e participação dos nossos sócios Ana Paula Terra, Leandra Guimarães, Rafael Bassoli e Maurício Salim. Aqui, hoje, nós trataremos de planejamento sucessório e patrimonial, os impactos da pandemia, propostas, projetos de lei em andamento, casamentos, acordos, sucessão na empresa, testamento e outros assuntos importantes, sempre relacionados a estes mesmos temas. Aliás, falando no momento em que a gente está vivendo, eu queria lembrar que no nosso website www.azevedo7.com.br, nós dedicamos uma página especial sobre o Covid-19, com mais de 70 artigos sobre as mudanças legislativas e os impactos para as empresas. Todos os textos foram elaborados por nossa equipe de profissionais, e se por acaso você perdeu algum dos nossos webinários anteriores, é só acessar lá o nosso website, tem a seção Canal Asa, que você consegue assistir na íntegra todos os vídeos anteriores. Vamos começar o nosso debate, gente. Fiquem à vontade para realizar perguntas e interagir pelo chat durante todo o nosso evento. A gente queria fazer esse debate bem interativo e, na medida que o tempo permitir, vamos tentar esclarecer todas as suas dúvidas. Eu queria começar com a nossa área societária e de planejamento sucessório e patrimonial. Primeiro com a Ana Paula Terra e depois queria chamar o Rafael para que ele também participasse. Ana Paula, bom dia. Vamos começar com a seguinte pergunta. Como evitar que os conflitos familiares e societários afetem a continuidade e saúde de uma empresa? Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Obrigada pela presença. Olha, esse é realmente um tema muito delicado, Fernando, pois ninguém gosta de ser lembrado da nossa existência frágil e passageira nesse mundo, né? Mas o fato é que, nesses tempos, muitas pessoas estão refletindo sobre o legado que querem deixar para os seus herdeiros. Para você ter uma ideia, nesse período da pandemia, mais de 4.000 atos foram lavrados nos cartórios de Minas Gerais para transferência de patrimônio, entre inventários, testamentos e doações. Agora, veja que há uma diferença muito grande entre a transferência de propriedade e a transferência de gestão. Quando falamos de empresas familiares, é comum se preocupar com a perenidade da empresa, para que não haja risco de quebra na continuidade da gestão no caso de falta de falecimento do fundador. E aí, nem sempre todos os herdeiros demonstram a habilidade necessária para assumir a gestão dos negócios, né? E isso deve ser avaliado em um processo, às vezes, muito longo de sucessão empresarial, que é diferente, mas tão importante quanto a sucessão patrimonial. Conflitos familiares são causas de destruição de valor de negócios seculares, né? Existem diversas pesquisas que indicam que uma média aí a cada 100 empresas, somente 30 sobrevivem à segunda geração e apenas 13 chegam à terceira geração. E 65% das empresas familiares desaparecem justamente em decorrência de conflitos familiares não resolvidos. Temos exemplos diversos, como o caso da Mate-Leão, Lojas Mesbla, a Caninha 51, Arapuã, os próprios Matarazos, né? E nós já fizemos mais de centenas de planejamentos, acordos, protocolos para famílias numerosas, harmoniosas, e também para famílias em que há conflitos já instituídos ou potenciais. E pela nossa experiência, os conflitos surgem na ausência do fundador, quando não há regras claras para entendimento do papel de cada herdeiro na família e na sociedade. Também pela falta de transparência nas informações da gestão, o que pode levar a uma falta de confiança, ou conflito de ideias, ou exigências financeiras até não condizentes com a realidade da empresa. Então, é muito comum a desestabilização da família pós-falecimento do fundador quando faltam essas regras de governança. E é por isso que é muito importante usar das ferramentas jurídicas existentes, como acordos de acionistas, protocolos familiares, o próprio estatuto social ou contrato social, que podem definir regras sobre a gestão da sociedade na ausência do administrador, determinar quórums de deliberação em relação às matérias mais estratégicas para os negócios, além de definir regras para transferência de participações entre os herdeiros, né, conforme cada família, porque cada um é cada um, não existe uma receita de bolo para todos.
Agora, uma coisa que eu sempre falo é que o planejamento deve sair do papel. Não adianta só a gente escrever um contrato lindo, maravilhoso, se ele não for implementado, né? E gerações de grupos familiares de sucesso têm em comum exatamente essa preparação. Então é isso, Fernando, é o que eu queria destacar inicialmente agora. Obrigado, Ana. De fato, é um desafio conseguir passar essa fase do planejamento e seguir com a implementação. Rafael, existem programas de trainee que podem ser implementados. Esses programas são voltados à preparação de gerações futuras e que os herdeiros devem se submeter para ocupar um cargo de direção da empresa. Geralmente, esses programas impõem critérios objetivos, tipo graduação, fluência em outros idiomas, pós-graduação no exterior, além do candidato ter que passar por diversos processos e departamentos dentro da sociedade. Você poderia, por favor, comentar? Bom dia a você, bom dia a todos, muito obrigado a todos aí pela presença, satisfação estar aqui com vocês. Efetivamente, a gente tem visto um aumento da busca dos nossos clientes por esse tipo de estrutura, né? Porque o cliente tem, como a Ana falou, percebido as estatísticas, que as empresas não duram se as novas gerações não estão preparadas para assumir o desafio que lhe será imposto com a ausência dos fundadores. Então, também perceberam que a capacidade das pessoas de continuar o negócio de família é tão maior quanto a preparação que elas receberam quando elas eram mais jovens. Então, nós temos buscado, junto com o cliente, que cada caso, obviamente, é um caso, estruturar de forma formal, em acordos de acionistas, estatutos, como a Ana mencionou, programas de formação das novas gerações. Então, alguns clientes buscam a constituição de um conselho familiar, onde os programas de trainee, né, como o Fernando disse, vão ser implementados. Outras empresas colocam fundos com recursos financeiros para financiar cursos de línguas, cursos do exterior, cursos no Brasil, de preparação para que as novas gerações estejam prontas para o negócio da família. Agora, uma coisa importante de se mencionar é que a tomada de decisão com relação a quais membros das novas gerações irão participar, em qual medida, em qual função, essa decisão tem que ser tomada muito antes e de forma muito bem pensada pela primeira e segunda gerações, né? Porque o que nós vemos é que não adianta nada também uma pessoa muito bem formada na administração da atividade da empresa se ela não tem a vocação, não tem a vontade. Então, é uma discussão que as famílias e os grupos empresariais familiares precisam ter para descobrir, quanto mais cedo melhor, a vocação das suas gerações. Porque algumas vezes é preferível que essas gerações sejam colocadas em um conselho e deixem a administração de forma profissional, livre, ou então que a porta de saída seja a escolhida, ou seja, um M&A, ou a procura de um investidor, de alguém que possa assumir o negócio de forma mais profissional, e as novas gerações vão então ter a função de aprender a administrar os seus recursos financeiros e não a atividade que a família tem desempenhado desde até então, por falta de vocação. Isso é muito importante e é algo que muitos grupos familiares precisam e estão tendo que enfrentar cada vez mais. É isso, Fernando. Rafael, muito obrigado, ótimos apontamentos. Eu vou trocar o tema agora para falar sobre testamento. Esse tema é sempre muito sensível de se abordar, mas em tempos de Covid a gente não pode deixar de mencionar. Que a gente percebe que as pessoas ficam em dúvida sobre qual o momento ideal para se fazer um testamento e o porquê devem fazer. Eu mesmo, em uma oportunidade, fui tratar de testamento com um cliente e, em resposta, ele me disse: testamento não. Se eu assinar um testamento, no dia seguinte eu morro. Rafael, você já passou por situação semelhante? Pois é, Fernando, já. O testamento ele é visto por muitos, né, como um pré-atestado de óbito, né? E as pessoas não querem nem falar no assunto. Outros, eles pensam que o testamento é um pouco anacrônico, caiu em desuso,
inclusive muitas pessoas fora do nosso meio, quando sabem que eu estou trabalhando em um testamento, eles me perguntam, nossa, mas ainda se faz testamento? Que parece uma coisa do romance do século XIX, um pouco empoeirada, mas a verdade é que o testamento nunca deixou de ser usado, tá? Talvez tenha saído um pouco de moda, mas ele está voltando, e justamente com essa tomada de consciência cada vez maior das pessoas, de que o planejamento sucessório é importante para quem tem um patrimônio relevante, né? E dentro desse contexto, o testamento é uma ferramenta fundamental. Eu sempre digo que o testamento é a cerejinha no bolo ao final de um bom planejamento. Nós usamos na nossa prática um ferramental jurídico muito grande. Então, fazemos uso de reorganizações societárias, preparo de acordo de acionistas, doações com reserva de usufruto, protocolos familiares. Nós transitamos muito entre o direito civil puro e o direito societário, né? E o testamento, ele é um documento que vem para dar ou início e efetividade para o planejamento que nós estamos construindo, porque em alguns casos é possível determinar que uma estrutura passe a funcionar com a abertura da sucessão. E o testamento, ele vai dar, então, as coordenadas para que isso seja feito. Por exemplo, é possível que o testador designe um pedaço do seu patrimônio para a constituição de uma fundação a partir da sua morte, ou um fundo de endowment, que hoje em dia está em moda. Isso tudo pode ser realizado através do testamento. Então, muitas vezes o cliente nos procura e diz, Rafael, do jeito que está bom. Eu estou no controle das minhas empresas, eu estou administrando, estou tranquilo com isso, meus filhos estão se preparando, meus netos. Então, enquanto eu estiver vivo, eu tenho o controle das minhas empresas. Agora, a minha preocupação é quando eu passar. O que vai acontecer? Então, eu quero deixar uma estrutura pronta, que seja ativada no dia que eu vier a faltar. Pois não. Então, nós preparamos acordos de acionistas com cláusulas de suspensão, os novos estatutos das empresas, e tudo isso vai passar a ser eficaz, efetivo, a entrar em vigor, digamos assim, a partir do momento que a pessoa faleça, né? E tudo isso vai ser designado no testamento. O outro modo do testamento a nos ajudar no planejamento é fazendo um ajuste fino dos planejamentos que a gente já fez e que estão em andamento. Então, a reorganização societária já foi feita, os novos estatutos já estão em vigor, o novo acordo de acionistas, mas ainda existem bens, ainda existem ativos, ainda existem situações a serem resolvidas que o patriarca, a matriarca vão guardar para depois da sua passagem, tá? E aí o ajuste fino é feito através do testamento. E, finalmente, também é comum aquilo que nós chamamos de testamentos cruzados, né? Onde marido e mulher, por exemplo, deixam testamentos muito parecidos, né? Uns e outros, e dando talvez o controle das empresas para para outro, assegurando que na falta de um, o outro vai continuar administrando as empresas da família, dando o conforto necessário para a falta de um, ou regulando o que aconteceria na falta de ambos ao mesmo tempo. Tá? É importante dizer que o Brasil ele adota um meio termo, um sistema de meio do caminho entre a liberdade total de testar e a necessidade de se deixar o patrimônio inteiro para os descendentes. E assim aqui, uma pessoa pode dispor livremente de até 50% do patrimônio por testamento, o que significa dizer que metade de tudo que a pessoa tem no momento da morte pode ser utilizado de forma que ela entenda melhor. E isso pode fazer toda a diferença no planejamento, tá? E não é apenas uma questão de quinhões hereditários que podem ser regulados em testamento. Então, não é apenas vou deixar 5% para o meu sobrinho, 10% para o meu irmão. Isso, claro, também deixar um legado para o meu filho preferido, em suma. Isso pode ser feito, mas não é só isso. Como eu disse acima, a gente pode temperar o nosso planejamento com o testamento. Vou dar um exemplo muito simples, mas que muita gente desconhece, que pode ajudar a entender um pouquinho do que a gente pode fazer com o testamento. Imagine uma viúva com 3 filhos e cujo patrimônio é composto por 3 casas, com valores semelhantes.
Sem testamento, na abertura da sucessão, cada filho herda 1/3 de cada casa. Então, a mãe pode determinar, por testamento, que cada filho herde uma casa inteira. E vamos supor que uma casa tenha um valor um pouco maior, um pouco menor, a mãe pode fazer um ajuste fino, ela tem um pouco mais de patrimônio, recurso financeiro, algum ativo a mais, e dá àquele filho que recebeu um ativo com valor menor, um pouco mais de patrimônio, de forma, respeitando a legítima, determinar o que cada um vai receber, dessa forma, evitar o conflito. Tá? Então, para finalizar, é importante ter em mente que o testamento não caiu em desuso, pelo contrário, está cada vez mais em voga, e nós, advogados, na nossa prática, temos encontrado saídas para dificuldades que nós vemos em cada um dos planejamentos, porque cada caso é um caso, justamente com o uso do testamento. Tá? Portanto, tomando-se os cuidados necessários, é uma ferramenta de planejamento sucessório poderosa e que deve ser, sim, considerada e incentivada para os nossos clientes. É com você, Fernando. Obrigado, Rafael. Eu também acho o testamento uma ferramenta eficaz no planejamento sucessório. Você falou de vários pontos positivos, mas eu queria aproveitar uma pergunta aqui dos participantes. O João Paulo Arges pede para você comentar sobre algum ponto de atenção ou talvez se existe algum ponto negativo na realização do testamento. Pois não. Obrigado pela pergunta. É importante dizer o seguinte, o testamento, ele é ainda, no direito brasileiro, um ato solene, extremamente formal. Tá? Então, ele precisa ser pensado dentro de um contexto de planejamento sucessório amplo. Pelos motivos que o Fernando e eu mencionamos logo no início, muita gente tem medo de testamento, não quer nem pensar em morrer, não quer pensar em cuidar dessa parte, e deixa o testamento para o final. Então, já aconteceu conosco de cliente ir para o hospital à beira da morte e ali toma consciência de que ele não fez o testamento, chama o cartório, redige um testamento pouco técnico, com um monte de defeitos, um monte de problemas, e que não funciona. Né? O testamento, a gente tem que pensar, ele é feito geralmente quando as pessoas têm um patrimônio relevante. E esse patrimônio pode ser, e geralmente é, objeto de litígio, de conflito. Então, o testamento é um dos primeiros documentos que vão ser contestados no âmbito de um inventário, por exemplo, né? Então, todo cuidado é pouco na hora de redigir esse testamento, que pode ser um documento muito simples, como no exemplo que eu dei, mas pode ser um documento muito complexo, que demande um pensamento técnico-jurídico muito fino para que o desejo do testador seja respeitado. Porque senão o que pode acontecer é que a interpretação do testamento vai ser dúbia, o testamento pode ser considerado, inclusive, nulo, e o desejo do testador não vai ser respeitado. Então, o cuidado que eu aponto aqui para o testamento é: tomem cuidado, façam com o profissional habilitado e façam com tempo. O testamento ele pode ser alterado a qualquer momento, então você não precisa esperar o final da sua vida para fazê-lo. A qualquer momento você já pode ter o seu testamento e, do decorrer da sua vida, conforme você vai casando, tendo filhos, em suma, mudando a sua vida, você vai alterando o seu testamento. É isso, Fernando. Obrigado, Rafael. Muito bom. Eu queria, então, aproveitar o tema testamento para tratar de testamentos no exterior, já que diversos clientes nossos têm patrimônio no exterior. E eu queria também que a Ana comentasse, logo após a sua intervenção, Rafael. É recomendável fazer um testamento que regule bens no exterior ou o testamento somente no Brasil é suficiente? Olha, Fernando, efetivamente é sim recomendável fazer um testamento no exterior para as pessoas que têm bens em outras jurisdições, tá? Do ponto de vista processual aqui no Brasil, nossos juízes, eles não vão ter alcance num evento de sucessão, num inventário, a bens localizados no exterior. E as jurisdições onde as pessoas geralmente possuem bens, estamos falando aqui das jurisdições offshore mais comuns, Ilhas Virgens Britânicas, Bahamas, Cayman, Panamá, são jurisdições mais simples, mas se nós não tivermos
um cuidado de fazer um testamento, esse processo de inventário pode ser demorado, né? E aí nós podemos nos ver com o inventário no Brasil, com o inventário no exterior, demandas grandes acontecendo em jurisdições diferentes, pode ser um problema. Então, o testamento feito na jurisdição de o cliente possui bens, e ainda mais nessas jurisdições que eu mencionei, ajuda bastante na facilitação do acesso aos bens pelos herdeiros, uma vez que a gente tenha iniciado a sucessão. Nós, obviamente, como advogados brasileiros, não podemos atuar no exterior, mas temos uma rede bastante robusta de parceiros nessas jurisdições, com os quais trabalhamos em conjunto e com bastante sucesso. Então, fazemos a intermediação entre o cliente e os profissionais do exterior para fazer com que esses testamentos sejam realizados e, no momento certo, executados. É com você, Fernando. Obrigado, Rafael. Suas considerações, Ana. Queria só fazer um comentário aqui, complementando o que o Rafa falou, destacar que o testamento ele não é um bicho de 7 cabeças, né? Normalmente, como é que a gente faz, né? Só para todo mundo entender como é que funciona o processo. A gente inicia fazendo várias reuniões com o cliente para colher todas as manifestações de vontade, desejo, orientamos as pessoas a obter atestado médico quando necessário, explicamos a importância de escolher bem um testamenteiro de muita confiança, né? Estabelecer, eventualmente, qual a remuneração do testamenteiro previamente, para se evitar conflitos desnecessários já após o evento sucessório. Depois a gente faz uma interação direta com o cartório para fazer o agendamento, lavratura do testamento perante o tabelião, né? Então, é um processo que a gente acompanha o cliente desde o início para dar todo o conforto e segurança para ele, né? Agora, uma coisa que o Rafa destacou e que é muito importante é que o testamento ele pode ser alterado ou revogado em qualquer momento da vida, né? Então, a gente tem casos, inclusive, de clientes que são jovens, aí na faixa de 18, 20 anos, que lavraram testamentos por motivos particulares, né, específicos, mas que nós já orientamos que eles devem ser alterados quando essas pessoas vierem ter filhos, por exemplo, né? Então, eu acho que o único porém que a gente deve ressaltar também, né, para todos, é que quando a pessoa possui um testamento, o inventário, né, no caso de falecimento, ele deve ser feito via judicial, né? Então, é isso aí que eu queria comentar, Fernando. Obrigado, Rafael. Obrigado, Ana. Vamos trocar o tema? Vamos falar também de outro tema sensível, aproveitando também a Ana Paula, que a gente queria tratar sobre os contratos de namoro, as uniões e casamento. Ana, quais os impactos dos regimes de casamento no dia a dia das empresas? E você poderia também comentar sobre a possibilidade de se fazer um contrato de namoro e suas vantagens. Fernando, bem lembrado. Nós já tivemos casos aqui no escritório em que as discussões pré-conjugais, né, entre casais em processo aí de pré-separação, começaram a impactar na gestão direta da empresa. O sócio dependia de assinatura do cônjuge para obter financiamentos em nome da sociedade, para otorgar garantia. Foi um entrave muito grande que acabou gerando um mal-estar péssimo com os demais sócios. Mas então, existem basicamente 3 principais regimes de bens que são os mais utilizados entre as pessoas. É a comunhão total de bens, que era o regime oficial até 1977, a comunhão parcial, que é o regime oficial vigente hoje, e a separação total de bens, que pode ser obrigatória ou convencional, que é mediante acordo, né? E isso vale tanto para casamento quanto para união estável. Então, na união estável, se você quiser escolher um desses regimes de bens, você pode. Agora, cada um tem um impacto diferente no caso de separação e no caso de falecimento. Então, por exemplo, um equívoco muito comum das pessoas é achar que no regime de separação convencional de bens, o cônjuge não herda patrimônio nenhum. Mas a lei e a jurisprudência garantem ao cônjuge sobrevivente direitos de herança, sim. O cônjuge apenas não herda caso o regime de separação seja obrigatório. Ou seja, se na época do casamento, por exemplo, um dos cônjuges tinha mais de 70 anos. Mas há também impactos em relação à gestão dos negócios. Então, por exemplo, nos regimes de comunhão total e parcial de bens, há necessidade de autorização do cônjuge
para a concessão de aval, fiança, obtenção de financiamentos, para venda, oneração de imóveis, entre outros atos. Então, o regime de separação de bens é um regime que não impacta no dia a dia da empresa, nem em eventual separação, mas tem efeitos pós-morte, sim. E uma das coisas que a gente discute em nossos planejamentos é justamente para a viabilidade de até se fazer uma alteração do regime. Mas aí é um outro assunto mais complexo que a gente pode falar em outra oportunidade. Agora, você perguntou também, Fernando, sobre o contrato de namoro, né? Pois é, não é nada romântico, né? Mas muitos casais buscam esse tipo de ferramenta jurídica para deixar clara a natureza do relacionamento e de que não há intenção de constituição de família. Não é qualquer relacionamento amoroso que se caracteriza em união estável, mas hoje é mais difícil de se fazer essa caracterização. Antigamente era necessário comprovar o relacionamento de 5 anos, existência de filhos, né, por exemplo, para que fosse, né, decretado, configurado uma relação de união estável. Agora, hoje, você tem configurações conjugais e familiares das mais diversas possíveis, né? Então, a jurisprudência ampliou, né, vem ampliando esse conceito de união estável e de família ao longo dos anos, e o contrato de namoro ele serve justamente como uma manifestação, uma evidência dessa natureza desse relacionamento. E isso é importante porque o namoro, diferentemente da união estável, por si só, não tem consequência jurídica. Não acarreta partilha de bens ou qualquer aplicação de regime de bens, fixação de alimentos, direitos sucessórios. Então, Fernando, conversar com o parceiro sobre regime de bens, natureza de relacionamento é sempre muito delicado e complicado, principalmente no início de um relacionamento, né? Mas a mensagem que a gente quer passar é que, às vezes, é melhor de deixar clara a regra do jogo para evitar conflitos no futuro. Obrigado, Ana. Excelente, muito bom mesmo. Imagino que deve ter um desafio para aquele que hoje tem um contrato de namoro, determinar quando é que ele passa para a união estável. Mas eu queria esclarecer mais uma coisa, Ana. Me diz o seguinte, quer dizer que se eu for casado em regime de separação total de bens, mesmo assim eu posso ter meu patrimônio destinado para o cônjuge após minha sucessão? Isso mesmo, Fernando, correto. O seu cônjuge é considerado por lei como um herdeiro necessário. E assim ele vai herdar parte do seu patrimônio, ainda que você seja casado com separação de bens e ainda que tenha feito pacto determinando o contrário, né? Isso no caso da separação convencional. Agora, é possível mitigar esses efeitos patrimoniais, por exemplo, como o Rafa comentou anteriormente, com a elaboração de um testamento, né? Então, através do testamento, a gente pode destinar a parte disponível para quem você quiser. Um caso famoso, recente nesse sentido, para ilustrar um pouquinho aí para todo mundo, foi o caso do apresentador Gugu Liberato, né? Ele fez um testamento em que ele deixou 75% dos bens para os 3 filhos e 25, né, os 25 remanescentes para os 5 sobrinhos. A mãe dos filhos dele não foi contemplada no testamento, né? E hoje ela luta na justiça para tentar obter o reconhecimento de uma união estável. Mas o testamento já foi confirmado pela segunda instância, né? Apesar de ainda ter prazo aí para correr recurso, mas já conseguiu seguir as intenções que ele havia manifestado no testamento. É isso aí, Fernando. Obrigado, Ana. Eu vou passar agora a leitura de algumas perguntas dos participantes. Eu tenho uma aqui, que é a seguinte, não foi identificado, mas ele pergunta o seguinte: é possível alterar o regime de casamento? E a resposta é sim, é possível sim, mediante um processo judicial que não é demorado, praticamente não tem contraditório, e é um procedimento razoavelmente simples, se for de acordo com os cônjuges, né? Ele demora aí de 6 meses a 1 ano no máximo, e é possível sim alterar o regime de casamento. Eu tenho uma outra pergunta agora para o Rafael Bassoli. Rafael, a pergunta é a seguinte: no caso de brasileiros residentes no exterior, Portugal, por exemplo, que tenham bens no Brasil e no exterior, qual a legislação que se aplica no caso de testamento? Olha, Fernando, nesse caso, inverte aquilo que a gente disse, né? Quer dizer, a pessoa que está numa jurisdição, residente fiscal em outra jurisdição, ele vai precisar tratar dos seus bens de acordo com a lei do local onde ele está residente. Então, se ele estiver em Portugal, tiver bens em Portugal, em outros países, ele precisa estabelecer contato com um profissional português
que vai auxiliá-lo na confecção do testamento de acordo com as leis de Portugal. Obviamente, se ele também tem bens no Brasil, é recomendável, sim, que ele procure o profissional advogado brasileiro, para que, a quatro mãos com o seu advogado português, estabeleça a melhor forma de fazermos a sucessão desses bens aqui no Brasil. Se vai ser através de soluções societárias ou o próprio testamento. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado, Rafael. Obrigado aos participantes pelas perguntas. A gente está vendo que muitas perguntas são relacionadas ao planejamento tributário e sucessório internacional. Nós fazemos parte de uma rede de história de advocacia mundial e a gente tem representante com expertise em planejamento sucessório, patrimonial, praticamente em todos os lugares do mundo. Eu queria passar agora para o tributário, porque planejamento sucessório e patrimonial é uma questão multidisciplinar. A gente trabalha em parceria entre o societário e o tributário. Minha primeira pergunta é para a Leandra, e depois eu peço o Maurício para fazer seus comentários. Leandra, você pode começar falando um pouco sobre o panorama no momento? Quais propostas, projetos de alteração da legislação estão circulando e podem impactar as iniciativas de planejamento sucessório? Bom dia a todos, obrigado, Fernando. Obrigado aí pela audiência. Bem, pessoal, o fato do Brasil ter uma das menores cargas tributárias sobre o patrimônio e heranças do mundo sempre foi um argumento motivador de iniciativas em favor de aumento dessa tributação. Assim, a maior parte dos assuntos que nós vamos tratar não são assuntos novos, mas neste momento acreditamos que eles têm maior apelo para aprovação, tendo em vista a pressão financeira que os Estados e União estão passando nesse momento aí em função da pandemia, né? Vamos comentar, então, resumidamente, 4 das principais frentes que estão em discussão. A primeira delas é tributação de grandes fortunas, o IGF. Bom, tem projeto de lei desde 2008, mas agora, no momento atual, já são mais de 15 projetos, sendo a maior parte foi apresentada após o início da pandemia. É um imposto sujeito ao princípio constitucional da anterioridade, assim, se for aprovado, só vale para 2021. Os contornos das propostas são muito variados, gente. Há um conceito mais geral de tributar um tipo de patrimônio líquido, abrangendo bens no Brasil e no exterior das pessoas físicas brasileiras e bens no Brasil de pessoas físicas e jurídicas estrangeiras, que excedam um determinado valor. As alíquotas são, em geral, progressivas. Assim, o verdadeiro impacto, o potencial verdadeiro impacto vai depender do que prevalecer aí da combinação de base de cálculo e alíquota. É interessante também pontuar que alguns dos projetos já prevêem normas antielisivas ou uma remissão à aplicação subsidiária das regras do imposto de renda. Existe ainda um recentíssimo projeto de criação da chamada Contribuição Social de Altas Rendas, e que muita gente tem chamado igualmente de IGF, que seria devido por pessoas físicas com renda mensal acima de 80 mil, a uma alíquota de 20% sobre essa parcela que exceder a esse teto de 80 mil. Uma segunda frente, já bem conhecida, são as iniciativas para majoração do ITCMD. Existem iniciativas dos estados para aumentar a alíquota até o patamar de 8%, que já é previsto pela resolução do Senado de 92. Em Minas Gerais, a alíquota ainda é de 5%, em São Paulo de 4%. Também iniciativas para abranger tributação de previdência privada, reavaliação de ativos de empresas fechadas ou sem negociação nos últimos 180 dias, sobre bens móveis, quando o doador e o decújo forem domiciliados no exterior. Minas Gerais já regulou todas essas iniciativas. O Maurício vai comentar daqui a pouco para vocês sobre projeto de lei de São Paulo tratando dessas questões. A majoração de tributação de TCD também está sujeita à noventena e o princípio da anterioridade. Assim, se a lei estadual for promulgada até o final de setembro de 2020, essa majoração de alíquota ou de base só vai vigorar para 2021.
Existe também, gente, uma proposta de alteração da resolução do Senado de 92, aumentando a alíquota máxima de 8% para 16%. Essa proposta está tramitando desde junho de 2019. Uma terceira frente é a questão da tributação dos dividendos, também projetos na Câmara e no Senado. Esse é um aspecto muito importante, principalmente para grupos de empresas e estruturas de holding. E o impacto vai depender de como for regulada o tratamento da redistribuição de lucros, da capitalização de lucros e a revisão da alíquota do imposto de renda. Um dos projetos que está mais avançado no Senado prevê a tributação de lucros e dividendos e também a indedutibilidade da parcela do juros sobre capital próprio que for imputada a esses dividendos, além de uma redução da alíquota do imposto de renda. Os outros projetos prevêem taxação de dividendo, mais uma revogação geral dos juros sobre capital próprio. Essa alteração também está sujeita ao princípio da anterioridade. Por último, a quarta frente, nós temos aí os empréstimos compulsórios. Existem aproximadamente 6 projetos em andamento. Alguns projetos alcançam pessoa jurídica de uma forma geral, outros só pessoas financeiras, outros pessoa jurídica e pessoa física, e um deles apenas pessoas físicas. O racional é a aplicação de uma alíquota sobre lucro líquido ou sobre patrimônio. Essa alíquota tem variado de 0,2% a 3%, e um dos projetos adota como base de cálculo lucro distribuído para pessoa jurídica no Brasil ou para pessoa física e jurídica não residente, e o percentual de alíquota varia de 15% a 50%. A restituição do empréstimo compulsório está prevista para ocorrer em todos os projetos entre 4 e 20 anos. Existem também, gente, algumas tentativas de outras frentes de tributação, até então tentativas frustradas, mas que podem voltar a qualquer momento, porque foram temas muito debatidos e certamente já conhecidos pelos senhores e que devem ficar no radar. Primeiro deles, a tributação de come-cotas sobre fundos fechados. E depois a tributação como pessoa jurídica de fundos fechados que não sejam classificados como entidade de investimento. Sobre esse tema, a última tentativa se deu em março de 2020, recente, mas não foi adiante, já que a medida provisória do abono natalino não foi convertida. E por último, tributação em regime de competência de lucros auferidos por pessoas físicas através de offshore. É um tema também que houve uma tentativa em 2013, mas não passou na conversão da Lei 12.973, mas pode voltar. Bem, Fernando, de uma forma geral, esse é o panorama atual. Obrigada. Obrigado, Leandra. São vários projetos de alteração legislativa e nós estamos atentos para alertar nossos clientes a tempo e modo. Maurício, eu queria ouvir de você, complementando esse tema, sobre a proposta de majoração do ITCMD em São Paulo, que pode servir de exemplo para os outros estados do Brasil. Bom dia, Fernando, bom dia a todos. Como foi antecipado pela Leandra, uma das propostas mais relevantes que se tem em notícia atual é a mudança radical em alguns itens da legislação do TCMD do Estado de São Paulo. A proposta em 50 de 2020 foi encaminhada para a Câmara dos Deputados, para a Assembleia Legislativa, para votação e para aprovação de algumas severas alterações da legislação. Assim, existem vários itens de alteração da legislação, eu não vou falar sobre todos eles, mas eu queria destacar alguns itens muito importantes. O primeiro item mais importante é que a legislação traz algumas elevações de isenção para faixas de bens, nada muito relevante, mas que aumenta, por exemplo, para imóveis rurais e residências urbanas em que você reside, ou seja, seu bem de família, passa a ter uma isenção atualmente de 10 mil FES, que dá mais ou menos 276 mil. E assim as isenções foram ligeiramente aumentadas. Tá? Outro item muito importante da legislação é que, como bem falou os outros participantes, é que os fundos de previdência complementar, os PGBLs, os VGBLs, usados muito frequentemente como forma de sucessão, já são tributados pelo ITCMD, de acordo com a legislação paulista, mas essa alteração pretende transferir a responsabilidade pelo recolhimento do imposto, ou seja, do ITCMD, para o
a entidade de previdência, ou seja, a sua administradora da previdência. Né? Então, no momento em que houver a sucessão, houver a doação, enfim, a quem compete recolher o ITCMD passaria a ser a própria entidade de previdência complementar. Outro item também muito importante foram algumas alterações de bases de cálculo. No estado de São Paulo existia até pouco tempo atrás, ou ainda existe, né, se não passasse a legislação, uma mudança, reduções de base de cálculo em algumas doações específicas, quando se passava a nua propriedade, ou se fazia uma doação com reservas de usufruto, ou até mesmo a liquidação do usufruto em caso de falecimento. Essas isenções, uma delas passou a ser menor, o que antes era de 1/3 passou a ser 2/3 da base de cálculo, e para todos os demais casos passa a ser o valor integral. Então, você não se teria mais o benefício de redução de base de cálculo nessas antecipações de legítima que se faz muito frequentemente. Outro item também importante é que o que era até então inseguro, a legislação ou a proposta de mudança traz uma regulação do que é o valor de mercado para os imóveis localizados no estado de São Paulo. Né? Então, ele cria uma tabela, ele passa a ser tabelado de acordo com o valor venal ou o valor de mercado dos municípios. Tá? E essa proposta, para mim, que a alteração mais importante que existe dentro dessa proposta é que cria um valor específico para a sucessão ou para a doação de cotas, participação societária ou ação do capital social de companhias que são muito usadas nos planejamentos sucessórios. Né? Muitas vezes se estabelece ou se cria uma estrutura societária específica para concentrar patrimônio de bens imóveis, patrimônio de outras sociedades ou de ações. O que a legislação até então previa em São Paulo era a determinação de base de cálculo de acordo com o patrimônio líquido da companhia, né? O que muitas vezes é afetado em razão da não atualização de valor de mercado de alguns bens imóveis, principalmente. Essa legislação, ela traz uma mudança severa, que, como eu disse, para mim é a mais importante, que é a possibilidade ou a determinação legal de reavaliação de todo o ativo e passivo e de bens que compõem o ativo da sociedade. Ou seja, se você tem uma sociedade constituída há muitos e muitos anos, com a participação em imóveis datados de anos atrás, com valores históricos, a legislação do ITCMD de São Paulo passa a prever que o fiscal, né, tem a possibilidade de reavaliar 100% desses bens. Tá? Há valor de mercado na época da sucessão, né, o que altera bastante a legislação de São Paulo. Outro item importante é que essa proposta ela cria a progressividade de alíquotas, que até então era só 4% de uma forma geral, e que passa a ser de 0, né, obviamente nos casos da isenção, mas que passa a ser de 4% a 8%, né, de acordo com faixas específicas de patrimônio. Para se ter uma ideia, para que você pule de uma alíquota nessa proposta de 4% para 5%, bastaria que você tivesse um patrimônio de R$828 mil atualmente, tá? E assim sucessivamente. Uma alíquota de 8% já seria aplicável automaticamente para uma herança ou para uma doação acima de 90 mil FESPs, o que dá hoje 2.485. Então, qualquer patrimônio relativamente alto passa a ser tributado, passaria a ser tributado uma alíquota de 8%. Então, a gente precisa ficar muito atento com essa mudança legislativa. Era só por isso, por enquanto, Fernando. Obrigado. Obrigado, Maurício. Nós temos aqui diversas perguntas dos participantes que, se por acaso a gente não conseguir cobrir todas, e não conseguiremos, porque tem mais de uma centena de perguntas, nós vamos responder todas elas depois do evento. Temos uma pergunta do Eduardo de Lima, para a Ana Paula, por favor, Ana Paula. No caso de testamento, sendo um dos herdeiros incapaz, interditado, obrigatoriamente o Ministério Público deverá manifestar sobre esse testamento? Ana Paula, por favor. Oi, Eduardo. Obrigada pela pergunta. Há quanto tempo, hein? Olha,
tem que ficar claro que os incapazes não podem fazer testamento, mas se a pessoa é capaz, ela pode fazer um testamento mesmo que o herdeiro dela seja incapaz. E aí o Ministério Público não vai opinar sobre o testamento. Agora, uma coisa que é importante é o seguinte, no caso de existirem menores ou incapazes, o inventário, ele necessariamente tem que ser judicial, independente de ter ou não testamento, né? E aí o curador do incapaz representa ele e o Ministério Público deve ser ouvido, sim, pois ele é responsável pela defesa dos interesses do incapaz. Então, isso no processo de inventário já, não na elaboração do testamento. Espero que tenha respondido sua pergunta, Eduardo. Obrigado, Ana. Obrigado aí pela resposta ao Eduardo. Eu queria voltar para o Maurício e fazer a seguinte pergunta. Maurício, me esclarece, por favor, essa questão que pode envolver o planejamento sucessório internacional. O fato de bens e direitos, seja do doador ou do donatário, estarem no exterior é relevante para a tributação pelo ITCMD? Fernando, obrigado pela pergunta. De fato, é uma situação complexa. Como todos sabem, o sistema tributário decorre da Constituição. A Constituição prevê que para esses casos, no caso de doação, quando o doador residir fora do Brasil, e no caso de herança, quando os bens ou o próprio falecido residirem fora do Brasil, competiria à legislação complementar federal dispor sobre a incidência do ITCMD. O que acontece é que essa legislação nunca foi promulgada, nunca foi votada e nunca foi proposta depois da Constituição. Então, falta base legislativa para que se exija esse TCMD quando o doador estiver fora, os bens estiverem fora, o doador ou o decújo estiverem fora do Brasil. Tá? Veja bem, doador, não o donatário, tá? Doador e os bens fora do Brasil. Então, na ausência dessa legislação, alguns estados, de São Paulo é um deles, Minas Gerais também é um deles, eu posso citar vários outros, têm exigido o imposto o ITCMD sobre esses bens localizados fora do Brasil. Tá? Judicialmente, a maioria dos tribunais, até onde eu conheço, tá? São Paulo desde 2011, numa votação direta dentro do pleno, já tem afastado essa exigência desde 2011, tá? Por ausência de lei complementar, ou seja, uma falta de base legislativa para a exigência do imposto, tá? Então, se afasta a incidência do ITCMD, mas somente judicial. Então, sim, tem uma relevância, tem que se ficar atento na elaboração do testamento e ficar atento na elaboração do inventário, porque será exigido o imposto, com certeza, e somente judicialmente se afasta a incidência desse imposto. Tá? É por isso, Fernando. Por hora é só isso, Fernando. Obrigado, Maurício. Muito importantes suas ponderações. Leandro, uma pergunta para você. Existem medidas para minimizar a tributação sobre os patrimônios e as transferências sucessórias e doações em face do momento atual que nós estamos vivendo? Obrigada, Fernando. Bem, existem sim. O próprio movimento de antecipação das legítimas e doações já são medidas que podem resultar numa economia de carga tributária sobre os patrimônios diante dessa perspectiva de majoração da tributação, obviamente em relação a ativos que se espera uma valorização. Além disso, gente, de uma forma geral, a base de cálculo do ITCMD é o valor venal dos ativos. Então, uma adequada avaliação desses ativos, principalmente em função do potencial de perdas e prejuízos que nós temos nesse momento da economia, é muito importante essa adequada avaliação. No contexto específico de participações societárias, via de regra, a base de cálculo, participações societárias não negociadas nos últimos 180 dias, via de regra, a base de cálculo é o valor do patrimônio líquido, constante na declaração do imposto de renda do último período de apuração mais próximo da data da transmissão. Assim, no caso de uma doação, uma sucessão que ocorre em 2020, basicamente, a base de cálculo seria o valor do patrimônio de 2019. A esse respeito, nós vislumbramos alguns aspectos interessantes que podem resultar em redução dessa base de cálculo. A primeira delas é a verificação se
no balanço de 2019 já não caberia o reconhecimento de algum ajuste de impairment, que já anteciparia para 2019 uma redução desse patrimônio em função de perda de valor dos ativos já esperada para 2020 e realizada agora, nós sabemos, né? Não sendo viável a questão do impairment, se não for o caso, se essa perda só puder ser reconhecida em 2020, caberia também a avaliação da possibilidade de se ter um encerramento intercalar de período de apuração, como, por exemplo, ocorre no caso de cisões, seguida, obviamente, da apresentação da declaração do imposto de renda. Nessa hipótese, os prejuízos do ano de 2020 seriam capturados na base de cálculo do ITCD. Por fim, aqui em Minas Gerais, como o Maurício falou lá em São Paulo também, em outros estados, é facultado ao fisco a adoção de um chamado balanço de determinação. É o balanço patrimonial, mas ajustado para refletir o valor venal de bens e direitos. Nesse ponto, gente, nós entendemos que existem argumentos para que o próprio contribuinte também pleiteie a utilização desse balanço de determinação, exatamente para mostrar que vão ter situações em que o valor venal desses ativos em 2020 está menor do que existia em 2019, porque a regra contábil, por algum motivo, está adotando o critério do custo e não permitindo a marcação no mercado. Nós temos conhecimentos de precedentes administrativos e judiciais nesse sentido. Aliás, aqui em Minas, em alguns casos, nós obtivemos êxito na demonstração do cabimento deste balanço de determinação para o contribuinte, até durante a fase mesmo de determinação da base de cálculo junto às autoridades. Uma outra oportunidade que nós vislumbramos é em relação ao aporte de capital em fundos de investimentos, de participações e FIAs exclusivos, né, fundos fechados exclusivos, quando as ações tenham ocorrido perda de valor em relação a algumas ações. A gente sabe que o aporte de capital tem que ser feito com esses bens a valor de mercado, então com queda do valor de mercado, há uma oportunidade aí de redução ou eliminação desse ganho de capital. Uma outra lembrança é que o momento, então, é oportuno para que seja realizada uma releitura prévia e importante dos grupos de empresa, das estruturas de holdings, regimes de casamento, distribuição e organização de patrimônios entre pessoas físicas e jurídicas, em face das linhas gerais que vêm se desenhando aí para tributação de fortunas, patrimônios e dividendos, sob pena da gente ter que lidar aí com uma ineficiência tributária da nossa estrutura de patrimônio. Por fim, gente, é essencial ter em mente que, apesar dessas dicas, dessas possibilidades, matéria tributária não tem fórmula pronta, não tem receita de bolo. A análise tem que ser feita caso a caso e é sempre recomendável a preservação de um propósito que não seja apenas tributário, né? Então é isso, Fernando. De uma forma geral, essas são as medidas que a gente considera relevantes e oportunas nesse momento. Obrigado, Leandra. Eu tenho agora uma pergunta para você mesmo, Leandra. A Daniela Rezende pergunta o seguinte: os planos de previdência são alternativas viáveis para fins de planejamento sucessório e tributário? São sim, Fernando. Nós consideramos não. A previdência privada é considerada uma categoria de seguro, né? E sendo herança, é realmente um mecanismo para, e não sendo herança, é um mecanismo para agilizar essa liquidez para os herdeiros. E até mesmo para que eles tenham recursos para fazer face às despesas imediatas, pagamento do imposto e outros gastos, sem ter que esperar o encerramento do processo de inventário. Quanto à tributação desses planos de previdência pelo ITCMD, eu comentei que aqui em Minas já se tributa, o Maurício falou, já se tributa também em São Paulo, e tem agora mudanças com relação à responsabilidade dessa retenção, né? Então, os estados já estão caminhando nesse sentido, de realmente entender que é tributável, porque eles assemelham essas previdências a uma forma de investimento financeiro ou uma poupança familiar de longo prazo, um direito do instituidor, principalmente quando esses valores constam aí da declaração do imposto de renda. Dessa forma, não é novo, já existe um histórico de contencioso tributário sobre esse assunto. E o entendimento predominante nos tribunais é no sentido de que os planos de previdência privada possuem, sim, natureza securitária e que não caberia, então, a tributação pelo ITCD. Mas existem também, gente, precedentes que endossam uma análise mais casuística,
ou seja, uma verificação de qual foi a situação fática. E eles levam em consideração elementos como a idade do instituidor, o tempo que se decorreu na formação da provisão. Então, é sim uma medida de planejamento sucessório, de planejamento tributável, mas deve ser feito com cuidado, para que não seja baseada apenas na forma e aí as chances de defesa dessa não tributação fiquem reduzidas. É isso, Fernando. Obrigado, Leandra. Eu queria agora chamar o Maurício para falar rapidamente, porque nosso tempo está acabando, Maurício, por favor, a seguinte pergunta. O trust é um mecanismo viável no Brasil para fins de planejamento tributário e sucessório? Fernando, obrigado pela pergunta. Vai depender muito. É um caso que pode ser aplicado, mas depende de uma análise muito profunda da estrutura patrimonial, de onde residem os beneficiários e o próprio instituidor do trust. Não é uma regra clara, não há uma regra clara de aplicação do trust como estrutura de sucessão para brasileiros, tá? Porque a legislação brasileira não prevê especificamente o trust, não tem dispositivo legal que recepcione o trust no direito brasileiro, e você tem várias outras questões tributárias envolvendo o patrimônio do trust brasileiro, claro, regras tributárias brasileiras envolvendo o patrimônio do trust. Existem alguns precedentes desfavoráveis eu digo, tributando 100% o patrimônio do trust, então tem que se tomar muito cuidado. Avaliar caso a caso. Nós temos, como você mesmo mencionou, nós temos uma rede internacional para fazer essa avaliação, se seria o caso, de fato, de instituir um trust para que determinada pessoa. Muito mais aplicado para residentes fora do Brasil. Tá? Então, eram essas considerações. Ok, Maurício, muito obrigado. Excelente participação. Pessoal, infelizmente esgotamos o nosso tempo. E eu queria agradecer imensamente aos palestrantes, a Ana Paula, a Leandra, ao Rafael, ao Maurício e a todo mundo que participou desse evento, dessa live, pelo chat. Temos inúmeras perguntas. Pode deixar que nós vamos responder a todas elas, sem exceção. Esperamos que todos possam contar e participar do nosso próximo webinar, que está agendado para o dia 26 de julho. Ele vai ser sobre a série Mulheres, com participação de 3 clientes nossas, contando sobre suas experiências e conquistas no mundo profissional. Nós vamos circular o convite em breve. Obrigado mais uma vez pela presença e participação de todos. Bom dia.